Tá tudo certo. Turminha, bom dia! Quero saber do pessoal do fundo, dá para enxergar bem dessa... Tranquilo? Beleza? E aí, como é que vocês estão? Beleza? Bora que bora? Bora! Hoje eu tenho uma novidade para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Vai ser o primeiro dia na vida que eu vou tentar fazer isso. Tá vendo isso aqui? Eu estou gravando a aula. Porque eu coloco o que depois lá no Class para vocês? As apresentações, não é? Mas aí vão ter as telas, os slides, mas sem a minha voz. E aí eu acho que não estava tão legal. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou gravar a aula toda, claro que não é a minha imagem, porque eu não tenho nem idade mais para ser YouTube. A única coisa que eu tenho de YouTuber é esse rostinho bonitinho, o resto não vai funcionar. Então eu vou pegar essa aula do jeito que sai daqui e já coloco no YouTube. Beleza? Não vai ter transiçãozinha divertida, não vai ter musiquinha animada, não vai ter telinha preto e branco quando acontecem os erros. Vai ser o que sair daqui eu já jogo lá. E aí vocês vão ter a chance de ouvir a aula novamente. E aí tira as dúvidas, o que passou muito batido, ou seja, não precisa mais copiar a aula. Porque aí, se vocês quiserem copiar, dá para copiar em casa, assiste a aula novamente, copia em casa. Beleza? Tranquilo? Claro que quem quiser copiar a aula, não tem problema nenhum, copiem. Tá tudo certo, beleza? Vamos lá, a gente continua com o nosso estudo das matrizes. E na aula passada a gente começou a ver matrizes, vimos que as matrizes são o quê? Uma tabela de valores, não é isso? Uma tabela de valores que tem linhas, que são os elementos aqui da horizontal, e tem colunas aqui na vertical. Essa matriz em particular é uma matriz quadrada. Por que é uma matriz quadrada? Porque ela tem a mesma quantidade de linhas e de colunas. É uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Por isso que a gente diz que é uma matriz A, que é o nome da matriz. Nós usamos letras maiúsculas para designar as matrizes. Essa é uma matriz A de tamanho 3 por 3. Então esse é o tamanho da matriz. O primeiro número aqui é a quantidade de linhas. Essa matriz tem 3 linhas, então o primeiro número é 3. E esse segundo número é a quantidade de colunas. Estou fazendo aqui uma revisão do que a gente viu na aula passada, beleza? Vamos escolher um elemento qualquer dessa matriz. Escolha o elemento, por favor. Escolha o 8. 8. 8, boa! Qual é esse elemento da matriz? É o elemento Azinho 2, 3. Lembram que não é A23? É A2, 3. Por que ele é um Azinho, A minúsculo? Porque a matriz é o A maiúsculo. Então, como ele é o elemento da matriz A maiúsculo, é um elemento A minúsculo. E esse número que vem aqui, o 2 e o 3, são o endereço desse elemento. Por quê? Porque ele está na linha 2 e na coluna 3. Então, é o elemento A2, 3. E esse elemento A2, 3 nessa matriz é igual a 8. Beleza? A gente poderia ter escolhido qualquer outro elemento dessa matriz e fazer essa mesma análise. Muito bem, então resumindo, quando a gente tem o A maiúsculo, nós estamos falando do nome da matriz. E aqui o 3 por 3 é o tamanho da matriz, sendo que o primeiro número é a quantidade de linhas e o segundo número é a quantidade de colunas. Agora, quando a gente está com a letra minúscula, o A minúsculo, nós estamos falando dos elementos da matriz A. Esse número que vem aqui é o endereço do elemento, o primeiro número é o número da linha desse elemento e o segundo número é o número da coluna do elemento. Tudo bem até aqui? Boa! Aí na aula passada, tem o I e o J também, que são letrinhas muito importantes. O I e o J são duas letras que a gente usa para identificar o número da linha de um elemento e o número da coluna desse elemento. Por exemplo, o elemento A23, quanto vale o I dele? E quanto vale o J? 3. Lembram que o I e o J nós usamos para quando a gente tem que construir a matriz a partir da receita dessa matriz? Hoje a gente vai retomar essa questão. Muito bem, então na aula passada nós vimos 3 conteúdos. Matriz transposta, matriz simétrica e antissimétrica e receita de uma matriz. Vamos revisar rapidamente cada um desses conteúdos. Primeiro, matriz transposta. Lembram da matriz transposta?
Uma matriz tem linhas e colunas, certo? Quando a gente faz a transposição da matriz, as linhas viram colunas e as colunas viram linhas. Basicamente é isso, trocar linhas por colunas. E aí, uma matriz A se torna a matriz A transposta. Bem tranquilo. Vamos fazer um exemplo. Ó. Essa é uma matriz de que tamanho? 3 por 3. Ela tem 3 linhas e 3 colunas. Para fazer a transposta dela, eu vou transformar linhas em colunas. Então, se essa é uma matriz A, eu vou calcular aqui a matriz A transposta. Como ela tem 3 linhas e 3 colunas, é uma matriz quadrada, a matriz transposta também vai ter 3 linhas e 3 colunas. Também vai ser uma matriz quadrada. Então, a primeira linha vai se transformar na primeira coluna. A primeira linha é 1, 2, menos 3. Então, a primeira coluna, 1, 2 e menos 3. A segunda linha se transforma na segunda coluna. 2, menos 1 e 8. 2, menos 1 e 8. Terceira linha se transforma na terceira coluna. 5, 7, menos 9. 5, 7 e menos 9. E aí a gente tem a matriz A e a matriz A transposta. Fazer transposição de matrizes é bem tranquilo. A gente só consegue transpor matrizes quadradas? Não. Qualquer matriz pode ser transposta. Essa é uma matriz retangular. É uma matriz que tem mais colunas do que linhas. Então ela fica uma matriz mais alongada, mais horizontal. É uma matriz 2 por 3. Por quê? Porque ela tem 2 linhas e 3 colunas. Quando a gente calcula a transposta dela, a transposta vai ser uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. Claro, se linhas viram colunas, a gente inverte a quantidade de linhas com a quantidade de colunas. Então essa matriz ela era horizontal. A transposta dela passa a ser vertical. Mas a ideia é exatamente a mesma. A primeira linha se transforma na primeira coluna. 1, 5, menos 3, 1, 5, menos 3. A segunda linha, segunda coluna. 0, menos 1 e 8, 0, menos 1 e 8. Essa é a matriz M, eu chamei ela de M. Essa aqui vai ser a matriz M transposta. Beleza? Está revisado aqui transposta? Dúvidas? Então vamos para as matrizes simétrica e antissimétrica. Uma matriz simétrica. Como que a gente faz para saber que uma matriz é simétrica? Primeiro passo é destacar a diagonal principal dessa matriz. A diagonal principal é a diagonal que começa no primeiro elemento e desce até o último. Essa é a diagonal principal. A matriz também tem a diagonal secundária, que começa aqui nesse elemento do canto inferior esquerdo e vai até o elemento do canto superior direito. Mas para analisar se a matriz é ou não simétrica, a diagonal principal, que é o nosso eixo de simetria. Beleza? Agora aqui um parênteses. Só as matrizes quadradas têm diagonal, não é verdade? Então só matrizes quadradas podem ser simétricas. Então quando a gente está falando de matriz simétrica e também antissimétrica, isso só funciona para matrizes quadradas, porque tem que ter o eixo de simetria, que é a diagonal. Bom, e aí como é que a gente faz? Pegamos aqui o eixo de simetria, que é a diagonal principal, aí nós vamos uma diagonal acima e uma diagonal abaixo. Essas duas diagonais são iguais? São iguais. É um bom começo. Aí vamos mais uma acima e mais uma abaixo. Essas duas diagonais são iguais? Também. Ótimo, são iguais. Vamos mais uma acima, que passa a ser um único elemento, mais uma abaixo, um único elemento. Esses elementos são iguais? Sim. Então, toda a parte superior da matriz, eu estou chamando de superior tudo que está acima da diagonal. Toda a parte superior é igual à parte inferior, concordam? Ó, toda essa parte superior é igual à parte inferior. Ou seja, essa matriz é simétrica. Lembram disso? Muito bem. Então, fazendo assim, existe uma característica interessante nas matrizes simétricas. Vamos escolher um elemento qualquer dessa matriz, por exemplo, menos 3. Que elemento é esse? Considerando que a matriz é uma matriz A. Como que eu posso designar esse elemento? Lembra do A maiúsculo, do A minúsculo? Esse elemento é qual dessa matriz? É o A1, 3, concordam? Porque ele está na primeira linha, na linha 1, e na terceira coluna, na coluna 3. Então esse é o elemento A1, 3. Eu vou pegar o elemento
correspondente a esse do outro lado do eixo de simetria, do outro lado da diagonal. E esse elemento, para achar ele, é só eu trocar a linha por coluna. Então esse elemento vai ser o elemento A31. Troquei linha por coluna, ou seja, vai ser esse elemento aqui. Percebam que eles estão aqui diagonalmente opostos em relação a essa diagonal, beleza? E o que a gente pode dizer desses elementos que são correspondentes nessa matriz? O primeiro é -3 e o segundo também é -3, ou seja, eles são iguais. Esse fenômeno acontece nas matrizes simétricas. Quando a gente pega elementos correspondentes, eles são iguais. Quer ver um outro exemplo? Ó, elemento A24. Que elemento é esse? É o 8 aqui, não é? Segunda linha, linha 2, quarta coluna, coluna 4. A24. Como que a gente faz para achar o correspondente? Trocamos linha por coluna. Então o A24 se transforma no A42, que é esse carinha aqui. Vejam como eles são iguais também. E por que eles são iguais? Porque essa matriz é simétrica. Isso vai acontecer com qualquer elemento que eu escolher dessa matriz. Escolho o elemento, vou lá do outro lado da diagonal, pego o elemento correspondente e esses dois elementos, se a matriz for simétrica, são iguais. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer um exercício aqui. Vamos pegar essa matriz, que é simétrica. Vou até tirar a prova, ó. Tem a diagonal principal, uma acima, uma abaixo, iguais, certo? Mais uma acima, mais uma abaixo, iguais de novo, ok? A terceira acima, a terceira abaixo, também iguais. Então, beleza. Essa é uma matriz simétrica. O que eu vou fazer? Vou calcular a transposta dessa matriz simétrica. Lembra o que vai acontecer quando a gente faz isso? Quando a gente transpõe a matriz que é simétrica, vai ficar igual, não vai? Vamos calcular então isso. A primeira linha vira a primeira coluna. A segunda linha se transforma na segunda coluna. A terceira linha se transforma na terceira coluna. E a quarta linha se transforma na quarta coluna. Então a gente tem aqui a matriz A e a matriz A transposta. Comparem essas duas matrizes, elemento com elemento. Elas são iguais, não são? A matriz A é igual à matriz A transposta. E por quê? Porque a matriz A é uma matriz simétrica. E aí vem uma lei que diz o seguinte: se uma matriz é simétrica, a transposta dela é ela mesma. Beleza? A gente pode escrever isso de uma outra maneira, assim. A transposta é igual à própria matriz A. E vai ser exatamente essa relação que a gente vai usar para ver quando que uma matriz é antissimétrica. Uma matriz antissimétrica é aquela em que A transposta é igual a menos A. Porque na matriz simétrica, A transposta é igual a A. Na antissimétrica, A transposta é igual a menos A. Vocês se lembram como que a gente chamou essa matriz menos A? Chamamos de matriz oposta. Então, a matriz antissimétrica é aquela em que a transposta é igual a oposta. Beleza? Então, para resumir, numa matriz simétrica, a transposta é igual à própria matriz. Na antissimétrica, a transposta é igual à oposta, a menos A. Professor, o que é essa matriz oposta? A gente pega todos os elementos da matriz e troca o sinal deles. É só isso. Beleza? Então, revisamos a parte de matrizes simétrica e antissimétrica. E agora vamos ver o que é a receita de uma matriz. Lembram que eu fiz uma brincadeira com o bolo? Quais são as duas formas de a gente comer um bolo? Nós podemos comprar o bolo lá com a senhorinha da casa de bolos, ou seja, a gente já pega o bolo pronto, ou então fazemos o nosso próprio bolo. Para a gente fazer o próprio bolo, a gente precisa de ter a receita do bolo. E com as matrizes é a mesma coisa. A gente pode receber uma matriz pronta, a questão já nos diz qual que é a matriz, ou então ela dá a receita daquela matriz. Nós fizemos uma brincadeira dessa aqui na aula passada, vamos fazer outra, que é a receita dessa matriz aqui, que é uma receita um pouco diferente, eu acho que vocês vão gostar. Primeiro, qual é o nome dessa matriz? Qual é o nome da matriz dessa receita? D maiúsculo. Por quê? Porque os elementos dela são D minúsculos, certo?
Então nós estamos lidando com uma matriz que tem como nome o D maiúsculo. E qual é o tamanho dessa matriz? 3 por 3, a própria receita já está dizendo. Então é uma matriz D de tamanho 3 por 3, beleza? E aqui nós temos informações sobre os elementos dessa matriz. Os elementos dessa matriz podem ser ou menos 2, ou 0, ou 2. Isso vai depender do endereço do elemento. Vai ser assim, então, essa matriz. Eu vou colocar ela aqui. Eu sei que é uma matriz 3 por 3, então eu vou colocar os quadradinhos de cada um desses 9 elementos da matriz. E agora, a gente vai dar uma olhada, inicialmente, nos elementos que estão na diagonal principal dessa matriz, que eu pintei aqui de verdinho. Olha que interessantes esses elementos. Esse primeiro aqui não é o elemento D11. Esse segundo é o elemento D22, certo? E o terceiro é o elemento D33. O que esses três elementos têm em comum quando a gente olha o endereço deles? O I é igual a J, não é isso? Ó, o primeiro, o I não é igual a J, os dois são igual a 1. Aqui o I é igual a J, o I é igual a J. Então todos os elementos que estão na diagonal principal têm essa característica em comum. O I é igual ao J. Nós estamos falando, então, dessa condição aqui. I é igual a J, certo? Então, se o I é igual a J, esses elementos valem quanto, de acordo com a receita dessa matriz? Valem 0. Então, eu já transformo eles em 0. Beleza? Agora, vamos colocar nossa atenção aqui nos elementos que estão acima da diagonal principal, que eu pintei de laranja. Esse primeiro elemento aqui é o D12, concorda? Ele está na primeira linha, na linha 1, e na coluna 2, D12. Do lado direito dele, nós temos o D13, linha 1, coluna 3. E abaixo, o D23, linha 2, coluna 3. O que esses elementos têm em comum quando a gente olha o endereço deles, o I e o J? Exatamente. Aqui, em todos eles, o I é menor que o J, ou o J é maior do que o I. Então, nós estamos falando dessa primeira condição aqui. O I é menor que o J. Ou seja, todos esses três elementos valem quanto? Menos 2. Beleza? E agora vamos para os três últimos elementos que estão abaixo da diagonal principal. Esse aqui é o D21, porque ele está na linha 2, na coluna 1. Abaixo dele, D31, linha 3, coluna 1. E aqui do lado direito, D32. Eles também têm uma condição comum aos três, que é o fato do I ser maior que o J, ou seja, nós estamos falando dessa terceira condição. Todos esses elementos valem quanto, então? 2. É uma receita de matriz que, a princípio, parece complicada de a gente fazer esse bolo, né? Mas quando a gente percebe que a diagonal principal é a divisão entre essas três situações aqui, ela é uma delas. Acima dela, uma outra linha, e abaixo delas, uma outra linha, aí fica fácil de preencher os elementos dessa matriz. Beleza? É uma matriz antissimmétrica? Essa matriz é uma matriz antissimétrica. Boa pergunta. Uma das características de uma matriz antissimétrica é que a diagonal principal dela necessariamente tem que ser 0. Pense um pouco a respeito em casa, mas essa é uma obrigação, uma condição necessária das matrizes antissimétricas. Na matriz simétrica, a gente nem liga para a diagonal principal, ela só serve como espelho mesmo, só como eixo de simetria. Na antissimétrica, a diagonal principal tem que ser 0. Pense um pouco sobre isso em casa depois. Tranquilo? Revisamos, então, receita de uma matriz. E esses são os 3 conteúdos que nós vimos na aula passada. Então, até agora, o que a gente viu foi só um remember aqui da aula de 2 semanas atrás. Beleza? Tema da aula de hoje, qual vai ser? Multiplicação de matrizes. Vocês adoram multiplicar matrizes, não é? Vamos multiplicar matrizes. Hã? Deu uma memória boa, não deu? Não foi uma coisa assim, uma nostalgia gostosa? Calma lá, vamos ver. É tranquilo, não é difícil. Vamos multiplicar essas duas matrizes. Primeira pergunta. Qual que é o tamanho da primeira matriz? 3 por 3. Qual que é o tamanho da segunda matriz? Vocês acham que tem chance do resultado dessa multiplicação não ser uma matriz 3 por 3? Não.
Uma matriz aqui, 3 por 3, outra 3 por 3, o resultado só pode ser uma matriz 3 por 3. Beleza? Começamos bem, tranquilo. É uma matriz 3 por 3. Agora vem uma informação interessante que eu quero passar para vocês. Para a gente fabricar um único elemento dessa matriz resultante aqui, que eu vou chamar de matriz produto, para eu fabricar um único desses elementos, um deles só, para fabricar um elemento, eu vou usar uma linha inteira e uma coluna inteira. A linha inteira vem dessa primeira matriz. Ela é uma matriz fornecedora de linhas. E a coluna inteira vem dessa segunda matriz, que é uma matriz fornecedora de colunas. Então, na multiplicação de matrizes, vai funcionar sempre assim. A primeira matriz fornece linhas. A segunda matriz fornece colunas. E a linha que vem dessa matriz com a coluna que vem da segunda matriz vão se juntar para formar um único elemento. Então, um único elemento leva uma linha, que sempre vem da primeira matriz, e uma coluna, que sempre vem da segunda matriz. Beleza? Essa linha e essa coluna vão se combinar e aqui, pum, vai sair o elemento. Então, vamos ver como é que funciona isso na prática. Digamos que eu queira calcular esse primeiro elemento aqui. Que elemento é esse? 1, 1, né? Vamos chamar ele de A1, 1. Para fabricar esse elemento, para produzir ele, eu vou precisar de uma linha e de uma coluna. Essa primeira matriz é a matriz fornecedora de linhas. E essa segunda é a fornecedora de colunas, sempre nessa ordem. Qual linha eu vou pegar da primeira matriz? A linha 1. Essa matriz vai me fornecer a linha 1. E qual a coluna que eu vou pegar da segunda? A coluna 1. Quem está me dizendo que eu tenho que pegar a linha 1 da primeira matriz e a coluna 1 da segunda? É o próprio elemento. Ele está dizendo, ó, eu sou o elemento A1, 1. Então eu vou ser produzido com a linha 1 e com a coluna 1. Esses dois numerozinhos que são o endereço do elemento e que vão indicar para a gente qual vai ser a linha que eu vou pegar dessa, qual vai ser a coluna que eu vou pegar dessa para produzir aquele elemento. Então o que eu vou fazer? Esse elemento vai ser produzido com a linha 1 da primeira matriz e com a coluna 1 da segunda matriz. Vou transcrever essa linha e essa coluna aqui para facilitar a nossa vida. Ó. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 2. Então transcrevi aqui a linha e transcrevi a coluna. E agora eu vou fazer multiplicações. O primeiro multiplica com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. E aí, o resultado dessas multiplicações vão ser o seguinte. 1 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. E o que eu faço com esses três números? Somo. 0 mais 2 dá 2, ou seja, aquele elemento é o elemento 2. Tranquilo? O que eu fiz então? Para produzir o elemento 2, eu usei a linha 1 da primeira matriz, que é a linha 1, 2, 1, e a coluna 1 da segunda matriz, que é a coluna 0, 0, 2. Combinei as duas, o que saiu aqui? Pum! O elemento 2. Beleza? Vamos calcular então agora esse elemento aqui. Que elemento é esse? 1, 2. Então ele já vai dizer para a gente qual é a linha, qual é a coluna que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar com uma linha e com uma coluna. Qual é a linha? A linha 1, porque o elemento está me dizendo que é a linha 1. Qual é a coluna? A coluna 2. Então vai ser a linha 1 e a coluna 2. Beleza? Vou transcrever essas duas, ó. Linha 1, 2, 1. Coluna 1, 2, 1, por coincidência tem os mesmos elementos, e vou fazer multiplicações. O primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo, o terceiro vezes o terceiro. Me ajudem. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 1 vezes 1, 1. Somo tudo isso, 1 mais 4 mais 1 dá 6, então esse elemento é o elemento, pum, 6. Mais uma vez, o que eu fiz? Eu peguei a linha 1 da primeira matriz, que é a linha 1, 2, 1, e a coluna 2 da segunda matriz, que é a coluna 1, 2, 1. Lembrando, a primeira matriz, a da esquerda, é a fornecedora de linhas, sempre. A matriz da direita é a fornecedora de colunas, sempre. Combinei essas duas, linha e coluna, e aí, pum, saiu o elemento 6. Beleza? Eu preciso calcular esses elementos na ordem que eles aparecem na matriz? Não, eu posso escolher um aqui aleatório, escolhi esse,
e vamos calcular. Que elemento é esse? 2, 3, não é? Porque ele está na linha 2 e na coluna 3. Então, esse é o elemento A23. Ele vai ser fabricado, mais uma vez, com uma linha e com uma coluna. Qual a linha que eu vou escolher da matriz fornecedora de linhas? A linha 2, porque o próprio elemento está me dizendo, ó, ele é o elemento A23. E qual a coluna que eu vou escolher da matriz fornecedora de colunas? Coluna 3, beleza? Então eu pego aqui a linha 2, a coluna 3, vou transcrever aqui. Linha 2, coluna 3, e faço aquela multiplicação, elemento por elemento. Primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo, terceiro vezes o terceiro. 0 vezes 2, 0. 3 vezes 1, 2 vezes 0, 0. Somo tudo, 0 mais 3 mais 0 dá 3. Então esse elemento é o 3. Beleza? O que eu fiz então? Usei a linha 2 da primeira matriz, que é a 0, 3, 2, e a coluna 3 da segunda, que é a 2, 1, 0. Combinei essas duas e saiu aqui o elemento 3. Entenderam a ideia? Quem entendeu, respira. Agora chegou a vez de vocês. Calculem esse elemento aqui. Beleza? 3 minutinhos eu acho que dá. Lembrando que esse elemento é o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna. É o elemento A32. Quem tiver dúvidas, me chame, que aí a gente vê juntos. Daí, turma, aproveita esse tempo para saber se vocês realmente entenderam a lógica do cálculo dos elementos da matriz produto. Beleza? Dúvidas? Podemos corrigir? Mais um pouquinho? Bora lá, então. Esse é o elemento A32, certo? Ele vai ser fabricado com uma linha que vem da matriz fornecedora de linhas, a primeira, e com uma coluna que vem da matriz fornecedora de colunas, a segunda, da direita. Que linha eu vou usar da matriz de linhas? 3. Que coluna eu vou usar da segunda matriz? 2. Então é a linha 3 e a coluna 2. Transcrevo elas aqui. A linha 3 e a coluna 2. Faço as multiplicações dos elementos. Primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo, terceiro vezes o terceiro. 3 vezes 1, 3. 0 vezes 2, 2 vezes 1. Somo tudo. 3 mais 0 mais 2 dá 5. Então esse elemento é o 5. Todo mundo acertou? Quem fez? Beleza? Os outros elementos vocês podem calcular em casa. Eu acho que já deu para entender mais ou menos qual que é a ideia da coisa, não é? Beleza? Já que todo mundo entendeu, então, atenção, 5 minutinhos de cochilo para vocês. Deu certo? Eu tentei fazer, cheguei a 12, só que no gabarito falou que é a D, que é 18. Eu não sei se agora eu fiz a explicação certa.
Mas eu coloquei os pontos, os x e os y, e fiquei multiplicando, Vamos ver aqui, mãe. subtraindo, depois somei, tirei o módulo. Só que já veio positivo. Tá, então vamos ver. 2, 2, 6, 6, 0, 6, 4, 8, tá? Então é 12 menos 12, Zero. 0. 12 menos 0, É. 12. Não, 36 menos 0, 36. Agora vem O 0 vezes 8. 0, 4 vezes 8, 24. 4 vezes 6, 24. 36 mais 24 dá 100. Não, vai ser menos Deixa eu ver. 24. 12 menos 12, que Zero. dá 0. Agora vem aqui. 36 menos 0, 36. Agora aqui. 0. Peguei essa. Agora. 0 menos 24. Aqui. Então é 36 menos 24, que dá 8. Não é 12? Não é. Porque o 36 é positivo. Vamos de novo, então. 12 menos 12 dá 0. Tá? Agora, 36 menos 0 dá 36, positivo. Sim. Tá? Só que o 24 é negativo. Agora aqui, 0 menos 24. 0 menos 24 dá menos 24. Mas 36 menos 24 é 12. 36 menos 24, 6 por 6, 12. Ah, é 12. Só que daí o gabarito fala que é 18. Eu tava pensando se tinha que fazer aquilo de repetir o primeiro e fazer 4. Não. Vamos ver. 2. 2, 2. Isso aqui 4 vezes 2, 8. 6, 6. 2 vezes 6, 16. Só que daí vai dar um número menor, eu não sei. Aqui daria 18 nisso. 0, 6, 4, 8. Então é esse polígono aqui, ó. A gente pode dividir ele em 2. Faz assim, depois calcular a área usando geometria mesmo, sabe? A gente vê, mas eu acho que isso aqui é 12. O gabarito tava 18, né? Mas se confiar em gabarito. É, tem isso, né? Mas agradeço. Imagina. Assim. Tá bom, entender a lógica, tá funcionando já. Oi. Aqui eu inventei qualquer uma, né? Aqui se eu fizesse, tipo assim, em vez de ser 4, elas forem iguais 4x4, fosse uma fosse 4x4, a outra fosse 5x4. Agora a gente vai ver isso. Multiplicar matrizes que não são quadradas, que têm tamanhos diferentes. Às vezes vai dar, às vezes não. Então vai depender. Vai depender. Vai ser a próxima questão agora. Beleza? Você já se antecipou. Beleza, turminha? Vamos retomar aqui? Tranquilo? O que a gente vai ver agora? Multiplicação de matrizes não quadradas. Por que nós multiplicamos duas matrizes que têm o mesmo tamanho, são quadradas? Não eram matrizes 3x3? E aí o resultado era uma matriz 3x3, tranquilo.
Mas será que a gente consegue multiplicar matrizes não quadradas? A resposta é depende, depende. Olha só, eu vou tentar multiplicar uma matriz A2, 3, que é uma matriz 2 por 3, por uma matriz B, que é 3 por 4. Será que eu conseguiria? Essa eu consigo. Essa eu consigo, essa vai rolar. Agora, se eu tentar multiplicar uma matriz R, 3 por 5, por uma matriz S, 5 por 4, conseguiria? Conseguiria também. Essa também dá. Agora, vamos lá. Uma matriz M, 6 por 4, vezes uma matriz N, 3 por 7. Conseguiria? Essa não dá. Às vezes eu consigo, às vezes não. E como que eu vou saber se é ou não possível multiplicar duas matrizes com tamanhos diferentes? É o que a gente vai ver agora. Vamos pegar esse exemplo aqui. Uma matriz A, 2 por 3, multiplicada por uma matriz B, 3 por 4. E eu quero saber primeiro se vai rolar essa multiplicação, se é possível fazer essa multiplicação de A vezes B. Como que eu faço? Coloco as duas matrizes lado a lado, na ordem que eu quero multiplicá-la, coloco o tamanho dessas matrizes. E aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar primeiro para os números que estão aqui de dentro, esses dois números que estão mais próximos, os números de dentro. Se esses números são iguais, e eles são iguais nesse caso, são iguais. Se eles são iguais, é possível fazer a multiplicação. E aí, sendo possível fazer a multiplicação, eu vou olhar para os números de fora, o 2 e o 4, e esses números vão me dizer qual é o tamanho da matriz produto, da matriz que vai resultar dessa multiplicação. Então, quando eu multiplicar A com B, a matriz resultante, a matriz dessa multiplicação, vai ser uma matriz do tipo 2 por 4. Entenderam a ideia? Olhe os números de dentro para ver se é possível fazer a multiplicação. Sendo possível, eu olho para os números de fora e os números de fora vão me dizer qual é o tamanho da matriz resultado. Vamos ver um outro exemplo. Ó. Então aqui, só continuando esse, a matriz C vai ser uma matriz do tipo 2 por 4. Essa informação veio dos números de fora. O outro exemplo, então. Vou tentar multiplicar uma matriz R, que tem tamanho 3 por 5, por uma matriz S, 5 por 4. Eu quero primeiro saber se é possível fazer essa multiplicação. Então, eu olho para os números de dentro. Eles são iguais? São iguais. Então, é possível fazer a multiplicação. Agora que eu sei que é possível, eu olho para os números de fora. Aqui, o 3 e o 4, e eles vão me dizer qual é o tamanho da matriz resultante. Então, a matriz resultante vai ser uma matriz 3 por 4. Então, vai ser possível multiplicar. Eu estou chamando o resultado de uma matriz T, que o tamanho dela é 3 por 4. Entenderam a ideia? Um terceiro exemplo agora. Matriz M vezes a matriz N. A matriz M é 6 por 4. A N é 3 por 7. Olho para os números de dentro para saber se é possível fazer a multiplicação. É possível? Não, são diferentes. Então essa multiplicação não pode ser feita. É proibida. Faz sentido olhar para os números de fora agora? Não, eu já não vou conseguir multiplicar. O que é que me importa os números de fora? Então eu nem olho. Já não é possível fazer a multiplicação. Os números de fora não me dizem nada. Beleza? Vamos lá, vamos fazer esse exemplo aqui. Multiplicar uma matriz, que é uma matriz que só tem uma linha, portanto é uma matriz 1 por 3, uma linha e 3 colunas, e vou tentar multiplicar por uma matriz 3 por 2, que tem 3 linhas e 2 colunas. Primeiro passo, eu quero saber se é possível fazer a multiplicação. Então a gente olha para os números de dentro. Olhando para os números de dentro, eles são iguais? São iguais. Então é possível fazer a multiplicação, concordam? Aí eu posso olhar para os números de fora e vou saber qual que é o tamanho da matriz que vai resultar dessa multiplicação. Vai ser uma matriz do tipo 1 por 2, do tamanho 1 por 2, que tem uma linha e 2 colunas. Então eu já posso desenhar o esqueleto dela aqui, é uma matriz com uma única linha e 2 colunas, e vou fazer a multiplicação delas. Beleza? Primeiro elemento é o elemento que vai ser fabricado com uma linha e com uma coluna, certo? Qual é a linha que eu vou usar da primeira matriz? A única, né? A linha 1. Qual vai ser a coluna que eu vou usar da segunda matriz?
coluna 1 também, porque esse é o elemento 1, 1. Então, eu vou usar a primeira linha e a primeira coluna. Essa linha e essa coluna. Transcrevo elas, linha 1, 2, 3, coluna 1, 0, 2. E faço aquele produto, aquela multiplicação que vocês já estão acostumados. Primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo, terceiro vezes o terceiro. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. Somo tudo, 1 mais 0 mais 6, dá 7. Então, esse elemento é o 7. E agora o segundo elemento, que é o elemento 1, 2. Está na linha 1, na coluna 2. Ele vai ser fabricado com uma linha e com uma coluna. Qual a linha que eu vou usar? A única, né? A linha 1. Qual a coluna? Coluna 2. Quem está me dizendo isso é o próprio elemento, lembram? Coluna 2. Essa linha e essa coluna. Então, transcreva a linha 1, 2, 3, transcreva a coluna 2, 3, 1 e faça a multiplicação. Primeiro, primeiro, segundo, segundo, terceiro, terceiro. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. Somo tudo, 2 mais 6 mais 3, que dá 11. Então, esse segundo elemento é 11. Professor, eu preciso de ficar fazendo toda vez a transcrição dessas matrizes, a linha e a coluna? Claro que não, você pode fazer de cabeça. Com o tempo, vocês vão fazer de cabeça. Quem já é habituado já está fazendo de cabeça. Pense na linha, isolem essa linha mentalmente, isolem a coluna mentalmente e façam a multiplicação. Isso aqui é só para facilitar no começo e para evitar erro. Na prova do vestibular, eu pessoalmente faria isso, para evitar erro. No dia a dia, vão se habituando a fazer de cabeça aqui. Não precisa de necessariamente transcrever a linha, transcrever a coluna. Quem tem mais facilidade, consegue imaginar espacialmente isso, já faz a multiplicação direto. Beleza? Então, vamos botar essa bagaça para jogo. Vamos fazer o exercício 7 da nossa apostila. Falando sobre a apostila, eu peguei a apostila, vocês receberam a apostila lá no Classroom, não foi? Eu imprimi uma delas para mim, nem trouxe hoje, mas eu imprimi numa copiadora que tem ali na frente da UTF-PR, que é super barata, a mais barata que eu encontrei. Então a impressão da apostila toda ficou por R$30. Quem quiser imprimir a apostila, quem tiver dificuldade de ler no celular ou no computador e quiser ela impressa, dá para imprimir lá por R$30. Beleza? Fica bem em frente ali ao Shopping 7, uma copiadora que tem ali. Tá? Mas quem conseguir olhar no celular, no computador e não tiver dificuldade, eu gosto de papel ainda, né? Sou velho. Vamos lá, essa é a questão 7. Vamos ver ela juntos. Sejam as matrizes A, B e C transposta. Então a questão está nos passando 3 matrizes. A matriz A é uma matriz quadrada, 3 por 3. A matriz B é uma matriz horizontal e a matriz C também é uma matriz horizontal. Essas duas matrizes, a B e a C transposta, são matrizes 2 por 3. Beleza? E o que a questão quer saber? Qual é a matriz X? E essa matriz X, ela é resultado de operações que vão envolver essas 3 primeiras matrizes, a B e a C transposta. Não exatamente elas, mas pode ser que a gente tenha que fazer algumas transposições aqui. Mas o fato é que a matriz X é o resultado dessas operações aqui. Vamos ver direitinho como é que é o esquema dessa matriz X. Ó, ela é calculada multiplicando A vezes C e depois somando com 2 vezes B transposta. Parece complicado, mas nem é tanto. Ó. A gente primeiro vai ter que fazer essa multiplicação, que é a multiplicação de 2 matrizes, matriz A vezes a matriz C. Depois a gente faz essa outra multiplicação, que é uma multiplicação de uma matriz por um número. Então a gente está multiplicando o número 2 por uma matriz. E aí pegamos essas 2 matrizes, a que vai resultar dessa primeira operação com a que vai resultar da segunda operação, somamos as duas, aí a gente tem a matriz X. Entenderam a ideia? Então o que eu vou fazer no primeiro momento? Eu vou substituir todas essas letras pelas matrizes que essas letras representam. Porque cada letra aqui é uma matriz. Então eu vou substituir a letra pela matriz. Então a matriz A, essa é conhecida, é essa matriz aqui.
A questão deu ela prontinha para a gente, já entregou pronta, nem precisou de receita, nada. Então eu vou simplesmente transcrever a matriz A. Está ela aqui, ó. 1, 0, 2, 1, 0, 2, 4 menos 1, 3, 4 menos 1, 3. Só transcrevi a matriz A para ali. Agora, a matriz C. Eu conheço a matriz C, a questão deu a matriz C? Deu a transposta dela, não deu a matriz C. Se ela deu a matriz transposta de C, é muito fácil a gente saber qual que é a matriz C, não é? É só fazer uma nova transposição. Porque se a gente pega a matriz C e transpõe, a gente tem a C transposta. Se nós transpomos a C transposta, voltamos até a matriz C. Concordam? Então, se eu fizer a transposta da C transposta, eu vou ter a matriz que eu quero, que é a matriz C. A C transposta é uma matriz do tipo 2 por 3. Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, a transposta dela vai ser uma matriz 3 por 2, concordam? A primeira linha, 2, 1, 1, se transforma na primeira coluna, 2, 1, 1. E a segunda linha, 0, menos 1 e 1, se transforma na segunda coluna, 0, menos 1 e 1. Então, facilmente eu consegui, a partir da matriz C transposta, saber qual que é a matriz C. Beleza? E agora eu vou completar aqui a minha expressão somando 2 que multiplica B transposta. Bom, eu tenho a B transposta? Não, mas eu tenho a B. É o mesmo raciocínio. Então eu vou pegar o 2 e multiplicar pela B transposta, que é a transposição da matriz B. Primeira linha vira a primeira coluna. Segunda linha se transforma na segunda coluna. O que eu fiz então? Substituir todas essas letras pelas matrizes que elas representam. E o resultado dessa operação toda aqui, dessas duas operações combinadas, vai ser a matriz X. Estão acompanhando? Tudo certo? Então, primeiro passo, o que a gente vai fazer? Vamos fazer essa multiplicação aqui, que é a multiplicação de duas matrizes. Então, eu vou pegar uma página em branco só para a gente fazer essa multiplicação. Beleza? Está aqui. Então, a gente vai multiplicar a matriz A pela matriz C. Essa, lembram, né? Essa aqui a própria questão deu para a gente, e essa aqui a gente fez a transposição da C transposta. Beleza? Primeiro ponto. É possível fazer essa multiplicação? Deve ser possível, mas vamos fazer o teste. Vou abrir aqui um rascunho. A matriz A é uma matriz do tipo 3 por 3 e a matriz B é uma matriz 3 por 2. Para saber se é possível, olha os números de dentro. Eles são iguais? São iguais. Então essa multiplicação é possível. Agora eu olho para os números de fora para saber o tamanho da minha matriz produto. A matriz produto vai ser uma matriz do tipo 3 por 2. Beleza? Então eu vou colocar essa matriz aqui, o esqueleto dela. Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Já coloco o espaço de todos os elementos aqui. Beleza? Vamos calcular o primeiro elemento, que é o elemento 1, 1. Ele é fabricado com a primeira linha e com a primeira coluna, porque ele é o elemento 1, 1. Beleza? Transcreva a primeira linha, transcreva a primeira coluna, faça as multiplicações correspondentes, e aí a gente vai ter 1 vezes 2, 2. 0 vezes 1, 0. 2 vezes 1, 2. Somo tudo, aquele primeiro elemento é o 4. Beleza? Segundo elemento, mesma história, eu vou repetir, eu sei que é chato, mas para a gente entender bem esse mecanismo, tá? Ele é o elemento 1, 2, então ele vai ser fabricado com a linha 1 e com a coluna 2. Transcreva essa linha e essa coluna e faça a multiplicação. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. 1 vezes 0 é 0, 0 vezes menos 1 é 0 e 2 vezes 1 é 2. Somo tudo, significa que aquele elemento é o 2. Calculem esse elemento para vocês treinarem mais um pouco. Um minutinho. Não tenham preguiça, calculem. Chegaram? Quanto que deu?
10. Muito bem. Os outros 3 é mais do mesmo, né? Então, só para a gente agilizar um pouco o processo, depois vocês podem fazer em casa, mas aí a gente vai ter o 4, o 3 e o 1. E aí nós temos a matriz produto, que é o resultado da multiplicação dessas duas matrizes. Vamos pegar então esse resultado e levar lá para a nossa tela em que a gente está resolvendo a questão. Lembrando, a gente fez essa multiplicação aqui, não foi? Então eu vou trocar essa multiplicação pelo resultado dela. Peguei essa multiplicação que nós fizemos lá separado e aqui está o resultado dela. Ó, o 10 aqui que vocês calcularam, beleza? E agora eu vou fazer essa multiplicação aqui, que é a multiplicação de um número mesmo, por uma matriz. Como que eu multiplico uma matriz por um número? Exatamente, eu vou pegar todos os elementos dessa matriz e multiplicar pelo número. Então, como é multiplicado por 2, na verdade a gente vai dobrar todos os elementos da matriz. Se fosse por 3, multiplicaria todos os elementos por 3. Por 4, multiplicaria todos por 4, assim por diante. Então, isso vai ser o seguinte. Todos os elementos da matriz multiplicados por 2. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. 0 vezes 2, 0. 5 vezes 2, 10. E 2 vezes 0, 0. Entenderam como que é feita essa multiplicação? É bem intuitivo isso, né? E agora nós temos essas duas matrizes que têm que ser somadas para que finalmente a gente chegue na matriz X. E como que a gente faz soma de duas matrizes? Também é bem intuitivo. Soma elemento com elemento nas posições correspondentes. Então, para chegar nesse primeiro elemento, eu somo o 4 com o 8, que dá 12. O que vai ter aqui nessa posição? O 2 com 2, que é o 4. E agora o próximo? 16. O próximo? 4. Depois, 13. E o último? 1. Essa é a nossa matriz X. Beleza? Vamos voltar então para as alternativas. E qual é a resposta então? D de dado. Tudo bem? Docinho ou pedrada? Docinho, tranquilo, né? Tem que ter o mesmo tamanho, né? Porque como a gente soma elemento com elemento, as duas matrizes têm que ter elementos naquelas mesmas posições. Se desse tamanho diferente, seria E. Ou então, se não fosse possível fazer a multiplicação, lembra que a gente testou para ver se era possível multiplicar logo lá no começo? Testamos, não foi? E era possível. Se não fosse possível, a gente já ia marcar a letra E. Não dá para calcular. Entenderam a ideia? Então, essa letra E aqui não quer dizer que não é possível porque eu não sei. Né? Eu não sei calcular, então eu vou responder a letra E. Lógico que não, né? Não é possível matematicamente fazer essa cálculo. Beleza? Essa foi a questão 7. Vamos para a questão 8 da apostila também. Ai, meu Deus. Tinha muita uva ainda, hein? Dá uma lavadinha, acho que rola. Questão 8, bora? Bora. Universidade Estadual do Ceará. Essa questão, eu já vou dizer para vocês que ela envolve um pouco de matemática básica. Potenciação, radiciação, beleza? Quem tiver em dúvida, eu vou passar a questão como se vocês dominassem bem essa parte de matemática básica. Mas eu sei que nem todo mundo está muito seguro ainda nisso. Então, eu vou tentar explicar aqui o que é necessário para resolver a questão, mas se vocês tiverem dúvida, falem comigo depois. Não vão para frente tendo dúvida em matemática básica, radiciação, exponencial, tá? Soma de matriz, soma de frações, mínimo múltiplo comum. Todas essas questões de matemática básica que a gente viu lá no começo do curso, não vão para frente se vocês ainda têm dúvida. Falem com a gente, com os professores de matemática, para a gente ir sanando essas dificuldades. Porque senão isso vai acumulando e aí vai ficar cada vez mais difícil. E muitas vezes a gente deixa de aprender conteúdos novos por falta da matemática básica. Então não cheguem no vestibular com dúvidas. A gente está aqui para ajudar vocês a resolver tudo isso. Beleza? Então é uma questão que vai envolver um pouco de matemática básica. Eu vou explicar, quem tiver em dúvida, fale comigo no intervalo, fale no outro dia, fale pelo Class, beleza? Então essa é uma questão da Universidade Estadual do Ceará. Sejam duas matrizes, matriz M e a matriz
P. Então a questão nos deu essas duas matrizes. E já deu a matriz direto lá. Nem deu receita nem nada. Deu a própria matriz. E aí o que ela está dizendo? Se a gente multiplicar a matriz M pela matriz M transposta, o resultado dessa multiplicação vai ser a matriz P. A questão está dizendo isso, ó. Multiplica a matriz M pela matriz M transposta e o resultado vai ser a matriz P. E aí, o que ela quer saber? Quanto que vale essa expressão aqui? N ao quadrado mais N vezes Q. Para saber quanto vale essa expressão, eu tenho que saber quanto vale o N e quanto vale o P. E o N e o P vêm a ser elementos da matriz M. Então, tem que descobrir quais são os valores de N e de P para depois jogar aqui nessa expressãozinha, que vai ser a parte mais fácil da questão, e aí eu vou saber quanto vale esse número, que vai ser uma dessas 4 alternativas. Entenderam a ideia? Beleza? Então a gente tem a matriz M, vamos multiplicar pela matriz M transposta, e o resultado dessa multiplicação vai ser a matriz P. O que a gente tem que fazer? Fazer essa primeira multiplicação, M vezes M transposta. A matriz M a gente conhece, que é a matriz raiz de 3, Q, N e raiz de 3. Eu estou dizendo que a gente conhece, mas bem entre aspas, né? Não é que a gente conhece. Nós sabemos como é o formato dessa matriz, os elementos, mas o que a gente quer saber exatamente é quanto que vale o N e o Q. Então a gente conhece mais ou menos, meia boca. E a M transposta, como é que a gente faz? Só transformar linhas em colunas. O que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Então a M transposta vai ser a matriz raiz de 3, N, Q, raiz de 3. Como que eu cheguei nessa matriz M transposta? A primeira linha virou a primeira coluna, raiz de 3Q, raiz de 3Q. E a segunda linha vira a segunda coluna, N raiz de 3, N raiz de 3. Então a primeira vai ser a matriz M e a segunda a matriz M transposta. O que eu vou fazer agora? Essa multiplicação, M vezes M transposta. Então eu limpo a tela aqui e vamos fazer essa multiplicação. É possível multiplicar? Aqui a gente nem tem que fazer o teste, porque as duas matrizes são quadradas e iguais. Foi aquele primeiro exemplo lá do começo da aula. Então essa aqui sempre vai rolar. E o resultado dessa multiplicação vai ser uma matriz igual a elas, de mesmo tamanho. Igual no sentido de ter o mesmo tamanho. Como eu já fiz esse exercício, eu sei que os elementos vão ser maiorzinhos, não vão caber nesse espaço. É uma matriz 2 por 2, mas eu alonguei ela um pouco, porque eu sei que os elementos vão ser maiores. Vocês já vão entender por quê. Então só dei uma alongadinha nela aqui. E vamos fazer aquele nosso movimento que vocês já estão acostumados, uma coreografia já conhecida. Calcular esse primeiro elemento, que é o elemento 1, 1. Então ele vai ser fabricado usando a linha 1 da primeira matriz e a coluna 1 da segunda matriz. Beleza? Vou transcrever a linha 1 e a coluna 1. E a gente vai fazer aquela multiplicação que vocês também já se acostumaram. Primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. E agora que vai entrar, ou vai começar a entrar, a parte de matemática básica. Beleza? Primeira multiplicação é raiz de 3 vezes raiz de 3. Quanto é raiz de 3 vezes raiz de 3? Vai dar 9, e aí o resultado é 3. Vai ser raiz quadrada de 9, e o resultado de raiz quadrada de 9 é 3. Todo mundo está dominando essa parte, multiplicação de dois radicais, beleza? Quem não tiver, fale comigo, a gente pode rever isso. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. E Q vezes Q? Bom, tranquilo, Q ao quadrado, beleza? O que eu faço com esses dois elementos aqui? Tem que somar, não tem? Em vez de eu somar 3 mais raiz de mais Q ao quadrado, eu vou fazer o contrário, eu vou deixar Q ao quadrado mais 3. Porque existe uma ideia, e que facilita um pouco a nossa vida, da gente sempre colocar os elementos que têm expoente maior na esquerda. Então, ao invés de escrever 3 mais Q ao quadrado, eu escrevi Q ao quadrado mais 3, só para organizar o nosso raciocínio. Ah, eu queria deixar 3 mais Q ao quadrado. Tudo bem, não tem problema nenhum. Isso aqui é só meio pira de matemático, tá? Então, esse primeiro elemento, quanto é? Q ao quadrado mais 3. Tudo bem? Até aqui? Muito bem. Agora eu vou calcular quanto é o segundo elemento. Como ele é o elemento 1, 2, ele vai ser calculado usando a linha 1 da primeira matriz e a coluna 2 da segunda matriz. Tudo bem?
transcrevo a linha que eu vou usar, transcrevo a coluna que eu vou usar e faço as multiplicações. Raiz de 3 vezes n é raiz de 3n. E q vezes raiz de 3 é raiz de 3 vezes q. Vou deixar na mesma posição, raiz de 3 antes da letra. Tudo bem? O que eu faço aqui? Somo os dois, não somo? Beleza. Então fica raiz de 3n mais raiz de 3q. Vejam que a gente tem uma soma aqui com duas parcelas, não temos? E o raiz de 3 está presente nas duas, não tá? Está aqui, está aqui. Nessa situação, o que eu posso fazer com raiz de 3? Colocar em evidência, ou isolar também, tudo bem, é a mesma coisa. Colocamos em evidência. Colocamos ele aqui em evidência, abrimos um parênteses, e o que vem aqui no parênteses? O que sobra quando a gente tira o raiz de 3 da história. Aqui vai sobrar o n e aqui vai sobrar o q. Então fica n mais q. Essa operação aqui, passar daqui para cá, também é matemática básica, que é colocar o raiz de 3 em evidência. Beleza? Quem tiver dúvida, mais uma vez, fale comigo depois. Então esse elemento é raiz de 3, n mais q. Tudo bem? Vamos para o próximo, que é o elemento 2, 1. Ele está na linha 2 e na coluna 1. Ele vai ser fabricado com a linha 2 e com a coluna 1. Transcreva essa linha, transcreva essa coluna, faça as multiplicações. N vezes raiz de 3 e raiz de 3 vezes q. Essa primeira dá raiz de 3 vezes n e a segunda raiz de 3 vezes q. Aqui é exatamente como a gente fez antes. Somamos as duas, raiz de 3n mais raiz de 3q, e aí a gente percebe que o raiz de 3 está nas duas. Podemos mais uma vez colocar em evidência, fica raiz de 3, n mais q. Esse elemento, então, raiz de 3, n mais q. Percebam que esse elemento e esse são iguais, não são? São iguais. Agora a gente calcula o último elemento, que é o elemento 2, 2. Ele é fabricado usando a segunda linha e a segunda coluna. A linha 2 e a coluna 2. Transcrevo elas, faço as multiplicações. N vezes n, n ao quadrado. Raiz de 3 vezes raiz de 3, quanto que dá isso, mais uma vez? 3, beleza? Soma os dois, fica n ao quadrado mais 3, e esse elemento, então, vale n ao quadrado mais 3. Tudo bem nessa multiplicação? Vamos pegar esse resultado e levamos lá para a nossa tela inicial. Então, a gente fez essa multiplicação e o resultado dela é esse. Beleza? Bom, a questão está nos dizendo o seguinte, ó, essa multiplicação, m vezes m transposta, é igual a P. Então, quando a gente tem essa igualdade, basta igualar m vezes m transposta com P. Aí eu tenho uma igualdade de duas matrizes. Quando duas matrizes são iguais, eu tenho uma informação importante. A informação é que os elementos correspondentes dessas matrizes são iguais. Essa matriz é igual a essa, significa que esse elemento é igual a esse. O primeiro elemento dessa matriz é igual ao primeiro elemento da segunda. Esse segundo elemento vai ser igual ao segundo elemento aqui. Esse aqui com o elemento 2, 1, vai ser igual ao elemento 2, 1 da segunda. E por fim, o n ao quadrado mais 3 vai ser igual a 6. Percebam que a gente vai ter aqui 4 igualdades. 4 não, 3 na verdade. Por que não 4 e sim 3? Porque duas dessas igualdades na verdade são a mesma, porque esses dois elementos aqui, o raiz de 3 que multiplica n mais q aparece em duas posições, então ele traz para a gente uma única informação, né? Mas basicamente a gente vai ter então essas igualdades. Vamos começar com essa, ó, que é o quadrado mais 3 é igual a c, a 6. Beleza? Estão entendendo de onde que veio isso, né? Agora eu vou desenvolver essa expressão aqui para chegar no valor de q. Como que a gente faz isso? Ora, se q ao quadrado mais 3 é igual a c, quanto vale o q ao quadrado? 3, não é? Porque 3 mais 3 é 6. Então, eu posso pensar também que eu estou passando 3 para o outro lado, subtraindo. Mas se eu olhar aqui, eu vejo que q ao quadrado mais 3 é 6, então q ao quadrado só pode valer 3. Agora, aqui eu estou dizendo o seguinte, me diga um número, que é o q, que elevado ao quadrado dá 3. Que número é esse?
Na verdade, são dois números. Eu quero um número que é elevado ao quadrado de 3. Dois números atendem a essa minha pergunta. O primeiro deles, raiz de 3. Eleve ao quadrado raiz de 3. Quanto que vai dar? 3. E qual é o segundo? Menos raiz de 3. Menos raiz de 3. Por quê? Menos vezes menos não dá mais? Raiz de 3 vezes raiz de 3 não dá 3? Então, esse número, raiz de 3 ao quadrado, dá 3. E menos raiz de 3 ao quadrado também dá 3. Então, existem dois números que elevados ao quadrado dão 3. O raiz de 3 e o menos raiz de 3. Essa talvez seja a parte que alguns de vocês não tenham entendido. Mais uma vez, falem comigo depois, beleza? Agora eu vou fazer esse mesmo raciocínio com esse elemento aqui, o n ao quadrado mais 3, que é igual a 6. Por que eu passei desse para cá? Porque eles são muito parecidos, né? Aqui é a letra Q, aqui é a letra N, e a diferença é só essa. Não vou ter que trabalhar, eu não vou ter que refazer esses mesmos cálculos, porque o resultado vai ser exatamente esse, mas com a letra N, concordam? Porque é a mesma coisa, não é? Então eu não vou fazer o cálculo, ó. Aqui eu já fiz esse cálculo, já fiz esse segundo, e aqui o resultado vai ser n é igual a raiz de 3 ou menos raiz de 3. Entenderam a ideia? É igual, as contas são as mesmas. Então eu só abreviei um pouco aqui a história. O que significa esses dois resultados aqui, o Q e o N? Significa que qualquer um desses dois valores, o raiz de 3 ou menos raiz de 3, veja bem, podem, não é que vão ser, podem ser a solução que eu estou procurando, qualquer um deles. Mas a gente ainda vai ter que trabalhar com essa informação aqui, que o raiz de 3 que multiplica n mais q é igual a 6. Essa informação a gente ainda vai ter que trabalhar. Então vamos fazer essa igualdade, ó. Raiz de 3 que multiplica n mais q é igual a 6. E agora eu vou trabalhar essa expressão aqui. Primeiro passo é isolar o n mais q. Como que a gente aprendeu a fazer isso? Passa o raiz de 3 dividindo, não é assim? Não foi assim que a gente aprende na escola? É assim que funciona. Mas eu queria que vocês começassem a pensar também de uma maneira alternativa. Eu quero isolar aqui o n mais q, basta que eu divida por raiz de 3 dos dois lados da igualdade. Dividindo por raiz de 3 desse lado, eu elimino raiz de 3. E aí eu divido por raiz de 3 desse lado de cá também. Mas é a mesma coisa de passar o raiz de 3 dividindo. A mesma ideia. Vamos lá então, a gente passa o raiz de 3 dividindo, fica n mais q igual 6 sobre raiz de 3. Ok? Daqui para cá, dúvidas? Passei o raiz de 3 dividindo. Isso. Qual que é o próximo passo? Os matemáticos, às vezes, implicam quando tem raiz no denominador de uma fração. Às vezes é uma implicância boba. Às vezes é uma implicância que faz sentido porque facilita as nossas contas. Nesse caso aqui, não vai ser uma implicância boba. A gente tem mesmo que tentar tirar esse radical do denominador para ficar mais fácil de enxergar o resultado. Então, como que a gente faz para eliminar o radical aqui do denominador? A receita para isso é multiplicar essa fração por raiz de 3 sobre raiz de 3. E por que é possível fazer isso? Porque raiz de 3 sobre raiz de 3, na verdade, é 1, não é? Em cima e embaixo é o mesmo valor, então isso aqui é 1. E quando eu multiplico por 1, não muda nada, concordam? Multiplicação por 1 continua exatamente a mesma coisa. Quanto é 3 vezes 1? 3. Quanto é 10 vezes 1? 10. Quanto é 1000 vezes 1? 1000. Então multiplicar por 1 não muda nada. Na prática, o que eu estou fazendo é multiplicando por 1, ou seja, eu não estou mudando a minha fração. Multiplicando por 1, ou, melhor dizendo, multiplicando por raiz de 3 sobre raiz de 3. E por que isso? Porque aqui no denominador vai acontecer alguma coisa interessante. Porque quando eu multiplico aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3, isso aqui, na verdade, é raiz de 3 ao quadrado, que é quanto? 3. Ou seja, fazendo essa multiplicação, eu consigo eliminar o radical, né? Consigo eliminar a raiz quadrada do denominador. Isso aqui fica, então, 6 vezes raiz de 3 sobre 3, porque eu consegui eliminar o radical que estava no denominador. Beleza? Todo mundo entendeu essa passagem?
Agora eu vou fazer a divisão, 6 dividido por 3, que vai dar 2, portanto, n mais q é igual a 2 raiz de 3. Beleza? Tudo bem até aqui? Bom, eu sei duas possíveis respostas, dois possíveis valores para q. E tenho também dois possíveis valores para n. Mas eu sei também quanto vale n mais q. Agora eu vou ter que fazer uma análise matemática aqui para saber desses dois valores qual é o que me interessa. Então vamos lá. N mais q vale 2 vezes o raiz de 3, concordam? Se eu tenho aqui raiz de 3 menos raiz de 3 e aqui raiz de 3 ou menos raiz de 3, quais desses valores para n e para q me interessam? Considerando que a soma dos dois tem que ser 2 raiz de 3. Raiz de 3 positivo. Porque se eu somar o raiz de 3 com raiz de 3, dá exatamente 2 raiz de 3, que é o valor de n mais q. Então é esse valor de n e de q que me interessam, o raiz de 3. Porque o menos raiz de 3, se eu somar com menos raiz de 3, vai dar menos 2 raiz de 3, que não vai ser o que eu estou procurando. Então essa informação aqui foi útil para que a gente pudesse escolher entre esses dois resultados qual é o que nos interessa. Ou seja, a conclusão disso, que foi feita só pelo nosso raciocínio matemático, sem fazer conta, é que o valor de n é raiz de 3 e o valor de q é raiz de 3. Então a gente tinha dois candidatos a resultado, mas aí conseguimos desempatar a partir dessa informação aqui. Beleza? Tudo bem? Bom, se a gente conhece agora o n e o q, sabemos que ele vale, cada um deles vale raiz de 3, a gente pode jogar eles nessa expressão aqui para saber qual é o valor numérico dessa expressão. Beleza? Então vamos lá. N ao quadrado mais n vezes q. Vou reescrever essa expressão substituindo o n e o q pelo valor deles. Então vamos lá. N ao quadrado é raiz de 3 ao quadrado. Mais n vezes q, que é raiz de 3 vezes raiz de 3. Beleza? Vou dar mais um passo aqui, só que o raiz de 3, eu vou só repetir. Vocês vão entender por quê. Lógico, dá até para ver, porque aqui vai dar raiz de 3 ao quadrado também, não é? Que é raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 3 ao quadrado. Quanto vale raiz de 3 ao quadrado? 3. Então isso aqui é 3 mais 3, que dá 6. Quanto então é o valor numérico dessa expressão? 6. Qual a alternativa? Letra A. Beleza? Docinho ou pedrada? Pedrada, né? Foi uma pedradinha. Mas depois que a gente faz, fica mais tranquilo, né? Por isso, refaçam em casa. Aí em casa, depois que vocês refizerem o exercício, perguntem se é um docinho ou se é uma pedrada. A ideia é que os docinhos, com o tempo, passem, as pedradas, com o tempo, passem a ser docinhos. Lá mais para o final do ano, quando estiver próximo do vestibular, a gente vai ver que vai ter mais docinhos que pedradas. Mas é porque vocês estão se acostumando com a matéria, estão estudando, e aí as pedradas viram docinhos. A gente ainda tem tempo, né? Calma. Se fizesse com negativo, não ia dar o resultado. Não ia, aquela outra condição anterior não ia estar satisfeita. Com menos raiz de 3? Aqui no n ao quadrado ia funcionar, né? E aqui também ia funcionar. Você ia acertar errando. Se eu fizesse os dois com menos raiz de 3. Aí ia errar mesmo. Aí não ia ter resultado. Né? Nós vamos fazer um exercício ainda, hein? Só para avisar. Aquele raiz de 3 em evidência de n mais q, se você já, mesmo que você tivesse em dúvida entre se o raiz fosse, se o n e o q fosse raiz de 3 mais o negativo, você jogava lá, tipo, raiz de 3 podia positivo, testar, né? Raiz de 3 mais raiz de 3 e no outro raiz de 3 em evidência, multiplica.
vai cortar, vai dar 6 mais 3 mais 3, que é igual a 6, vai colocar ela igualdade. Também daria. Eu tinha feito de cabeça isso, professor. Mas é porque você já está habituada, né? Turma, seguinte. Último exercício de hoje. O professor de física já liberou vocês antes, né? Eu não. Só tem hora de 15 em 15 minutos, tem que aproveitar, de 15 em 15 dias, né? Tem que aproveitar vocês o máximo. Questão da UTF-PR 2024, vestibular de inverno. Esse é o vestibular que não vai acontecer mais, lembra da nossa conversa? Esse vestibular não vai ter mais esse ano. E aí eu aproveito para lembrar vocês, esse vestibular vai ser substituído pelo Mais Enem. Todo mundo que fez Enem nos últimos anos vai poder participar, as inscrições vão até 21 de maio, se liguem. Quem puder fazer, quem tem Enem, nesses anos aqui, de 2012 a 2024, usa a nota do Enem para concorrer a um dos cursos da UTF-PR. Quanto que é a inscrição? Vai até o dia 21 de maio. Quanto? Só R$10. Para esse ano já, está aberto. Para entrar esse ano, para entrar no segundo semestre. Porque a UTF tem 2 entradas, né? Primeiro e segundo semestre. Então isso vale para quem? Para quem já tem o ensino médio, para quem está no terceiro ano não dá ainda. Para quem já tem o ensino médio e para quem fez um dos Enems como para valer, não vale para treineiro, beleza? Mas certamente tem alguém nessa situação aqui, não é? Quem já concluiu o ensino médio? Quem já tem um desses Enems ali desde 2012 a 2024? Então, se vocês tiverem interesse em algum dos cursos da UTF, que são esses aqui, até o dia 21, beleza? Vamos para a nossa questão, então. É uma questão do UTF-PR. Vamos lá. C é uma matriz quadrada de ordem 2. A questão entregou para a gente a matriz? Não. Ela disse qual é a receita da matriz. Então a gente vai ter que aplicar essa receita. Nós mesmos vamos fabricar a matriz. Beleza? Essa é a receita da matriz. Qual é o nome dessa matriz? C maiúsculo. Qual é o tamanho dessa matriz? E os elementos a gente obtém pegando a linha, elevando ao quadrado e somando com a coluna. Beleza? É uma matriz 2 por 2. Está aqui uma matriz 2 por 2. Vamos calcular esses elementos. Esse primeiro elemento é 2, concordam? Porque é 1 ao quadrado mais 1, dá 2. Esse segundo elemento, o i é 1 e o j é 2. Então fica 1 ao quadrado, que é 1 mais 2, dá 3. Esse elemento aqui, de baixo, o i é 2 e o j é 1. Então é 2 ao quadrado mais 1, que dá 5. E aqui o i é 2 e o j é 2. 2 ao quadrado mais 2 dá 6. Essa é a nossa matriz. Beleza? Essa receita foi bem tranquila de fazer. Isso é aquele bolinho básico. Beleza? Agora vamos julgar as assertivas, que é esse nome horrível. Por que não diz afirmativa e sim assertiva? Né? Bom, mas vamos lá. Vamos julgar as assertivas. A primeira assertiva diz o seguinte: C transposta é essa matriz aqui. Bom, vamos transpor ela, né? Linha vira coluna. Primeira linha vira a primeira coluna, 2, 3. Segunda linha vira a segunda coluna, 5, 6. É certa essa assertiva? Certo, é verdadeira. Vamos para a segunda assertiva. A segunda está dizendo o seguinte: se eu pegar a matriz C e elevar ao quadrado, o resultado vai ser isso aqui. Será que é verdade? É, exatamente. Aqui pega muita gente. Porque o que é C ao quadrado? C ao quadrado é C vezes C. Então é a nossa matriz C multiplicada pela matriz C. Isso não é a mesma coisa que pegar todo o elemento dela, matriz, e elevar ao quadrado. Não vai dar o mesmo resultado. O que a questão fez? Ela fez uma continha de, eu ia dizer de burro, mas é de desinformado, gente que não teve a aula ainda. O que ela fez? Pegou todo o elemento da matriz e elevou ao quadrado. Ó. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado. É assim que a gente calcula a multiplicação de matrizes? Não. Isso deu quanto? 4, 9, 25 e 36. Que está aqui. O primeiro termo, vamos ver. Ó. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 5, 15. 15 mais 4, 19. Primeiro termo seria 19. Fiz de cabeça aqui, pode ser que eu tenha errado, né? Mas não vai dar 4. Mas só da gente perceber que eles fizeram essa continha de desinformado, já dava para ver que essa alternativa está
falsa. A terceira alternativa fala do det. O que é o det? A resposta é o tema da nossa próxima aula, determinante. A gente ainda não sabe, muitos já sabem, mas a gente ainda não sabe calcular determinante. Não tem como a gente fazer essa terceira alternativa. Mas será que a gente já conseguiria resolver a questão sem ela? Sim, não é? Ó, letra A, todas são verdadeiras? Não. Letra B, 1 e 2 são verdadeiras? Não, a 2 é falsa, né? Letra C, 1 e 3 são verdadeiras? Opa, pode ser. Pode ser, porque a 1 é verdadeira, vamos deixar de lado. Letra D, 2 e 3 são verdadeiras? Não, a 2 é falsa. Letra E, somente a 2 é verdadeira? Ela nem é verdadeira. Então a gente eliminou 4 alternativas sobre quem? Sem saber o que é determinante. Ou seja, não é necessário fazer todas as alternativas muitas vezes. Beleza? Resposta letra C. Mas calma, a gente vai continuar com essa questão na aula que vem. Beleza? É isso por hoje, pessoal. Boas aulas para vocês, bom final de semana. Valeu! Vou colocar no YouTube.